possível fazer isso. Então tá ótimo. Tá bom? Então, conforme a orientação, no chat, né, por quem quiser a palavra, e o Marco e o Bruno vão estar, né, olhando e vão dar na sequência, né, as ordens das palavras. Eu queria apresentar a todos vocês, mas não é possível pelo tempo, né? Mas eu agradeço imensamente aos coordenadores, já vi que a Ariela está aí, o Baraldi, né? Da Câmara do Saneamento, a Câmara do Rural, que vamos estar muito juntos na discussão de quais as dificuldades, como implementar a portaria 888, quais são os grandes desafios, né? E se eu estiver falando aqui, faltando mais alguém, eu, né, em nome aqui, olhando para a Priscila da OPAS, obrigado, Priscila, por estar com a gente, será um grande prazer da OPAS estar nesse trabalho com a gente, né? O Adam da FUNASA e já, né, fazendo a grata satisfação de todos participarem aqui, eu queria realmente dar um abraço a todos, mas não será possível nominar e vamos fazer uma reunião a mais gostosa possível, qualquer um pode falar, tirar dúvida e participar junto da CETESAN, porque nós temos um grande desafio que é exatamente estar trazendo a questão, né, de implementar a saúde ambiental no PCJ, e isso a gente pensa por a questão da água, plano de segurança, tem várias coisas aí que a Cassiana vai estar falando. Então, nós vamos estar dividindo agora, nesse primeiro momento, a professora Cassiana vai estar falando. Então, professora Cassiana, para mim é uma grande honra, muito obrigada pelo aceite. Eu vou passar para a Cassiana para lhe apresentar, porque é a sua colega de trabalho. Cassiana, você... Cassiana, a palavra é sua. Oi, gente. Gente, tô complicada aqui hoje, viu? Bom, eu acho que é uma enorme honra, né? A Cassiana minha xará aí, conheço ela aqui, passou um tempo lá com a professora Gisela na faculdade, né? E hoje a Cassiana é professora, então, do IQ, Instituto de Química, lá. Aqui da Unicamp, é que eu não estou aí, tô longe hoje, né? Então, assim, é um prazer tê-la conosco, né? A Cassiana que vem trabalhando aí há muito tempo com esses contaminantes químicos emergentes em água, encontrando bastante coisa. Eu acho que é importante, né? Nós da academia, né? Às vezes a gente fica aqui na nossa caixinha e eu acho que isso que é importante, né? A academia está mostrando o que tem sido feito, né? Não é porque não está na legislação que a gente não tem que se preocupar. Eu acho que esse é o papel da academia, né? Mostrar o que está acontecendo para que futuramente, quem sabe, a gente consiga realizar os nossos sonhos, né? Que é de estar avaliando esses riscos. Então, Cassiana, muito obrigada, né? Pela participação aí na CETESAN. Então, a palavra aí é toda com você. Obrigada, Cassiana. Obrigada, Rosiane. Bom dia. Alguns de vocês acho que eu já conheço, outros não. Então, primeiro eu queria agradecer mesmo o convite para estar aqui dividindo um pouquinho do trabalho que é feito no Laboratório de Química Ambiental, né, sobre essa etapa sobre contaminantes em águas e etc., que é supervisionada por mim já há alguns anos. E, bom, eu vou dividir a minha tela para não me demorar. Eu peço desculpas que eu tenho aulas 10 horas de segunda e terça, por isso que foi difícil acharmos um horário melhor para estar fazendo essa apresentação. Eu vou dividir a minha tela e aí eu não vejo vocês, então qualquer problema, vocês, por favor, me avisem. Cassiana, você... Estão vendo direitinho? Sim. Sim. Você prefere que interrompa a palestra ou deixamos para o final as perguntas? Eu acho que pode deixar para o final, né? Eu tento responder, se eu não conseguir a gente se fala depois, mas eu acho que sim, pode ser. Que vai acho que fica mais dinâmico, não? Mas fiquem à vontade. Eu vou tentar ser rápida. Eu sugiro no final, viu, Marcos, tá? E Cassiana, no final, porque aí fica bom, né? Porque aí a gente pega as perguntas, tá? Marcos, você faz as perguntas, por gentileza. Tá bom. Obrigada. Imagina. Então, a Rosiane me convidou para falar, né, sobre as nossas pesquisas sobre contaminantes em águas naturais e potáveis, né? Essa pergunta, essa água está boa, eu acho que
nós sempre recebemos, né? Acho que todos nós que estamos aqui, em algum momento, já se deparou com essa pergunta. Quando a gente recebe, é uma forma que a gente chama de fazer uma avaliação do risco, uma intenção de avaliação de risco, vamos pensar assim, e a nossa parte, ela está mais voltada a essa etapa da exposição, certo? E ela está muito relacionada com obter dados de ocorrência, monitoramento, que está associado ao método analítico, né, em si. Então, muito do que a gente faz, ou nós químicos, ou nós no LQA, fazemos, é estarmos atentos a essa etapa da avaliação do risco. Se temos métodos analíticos, como podemos ter métodos analíticos, se esses métodos analíticos são confiáveis, porque não são oficiais, porque ainda não se tem métodos oficiais, como é que a gente interpreta as ocorrências e assim por diante. E aí, claro que é sempre bom lembrar, né, não é o foco dessa apresentação, mas o método analítico ele engloba todas as etapas de um processo, desde a amostragem até a escrita do relatório final. Muito embora as análises instrumentais acabam sendo as que mais chamam a atenção. Ela é uma parte importante para o trabalho, mas obviamente não é a única, né? E nesse sentido, os limites de detecção, eu acho que são os mais importantes para que a gente possa fazer uma avaliação do risco de forma mais próxima da realidade possível, vamos pensar assim, né? Eu vou comentar isso depois, mais para frente. E dos contaminantes ambientais, para ser sincero, nós não estamos preocupados com os efeitos, né? Com a exposição, com a avaliação do risco em geral. Então, a gente tem os legislados, acompanhamos o que acontece, né? As revisões, as conversas, é muito importante para nós também participarmos desse processo. E nós também trabalhamos forte aqui com os não legislados, que incluem os não identificados, obviamente, mas aqui, né, os contaminantes, o que a gente chama de contaminantes emergentes. Bom, quem conhece meu grupo de pesquisa, né, desde as pesquisas iniciadas pelo professor Wilson Jardim, sabe que a gente trabalha com diversas classes desses contaminantes, né, alguns os nomeiam como microcontaminantes, contaminantes de preocupação emergente, poluentes emergentes, enfim. Mas todos fazem parte dessa imensa miscelânea de compostos que estão presentes no ambiente e que, de alguma forma, a gente enxerga alguns efeitos, principalmente devido à exposição crônica, e mesmo que eles estão em concentrações muito, muito pequenas. Então, aqui eu mostro algumas das principais classes que nós temos trabalhado ao longo desses 15 anos aí, mais ou menos, e com foco agora mais para a questão dos metabólitos, produtos de degradação, e, enfim. Quando a gente pensa no processo de regulação, e de novo, para situarmos, né, existem várias etapas que a gente precisa considerar, nós sabemos muito bem disso, discutimos bastante, né, mas nós estamos muito preocupados, nós químicos, ou nós no nosso grupo de pesquisa, com oferecer dados para subsidiar tomadas de decisões, dados de ocorrência, e termos métodos analíticos, não só para pesquisa, mas também para o monitoramento. Isso é super importante, porque nem sempre um método analítico usado na pesquisa é o melhor para ser usado num processo de monitoramento. Então, toda essa etapa, busca de contaminantes prioritários ou indicadores, essa etapa é o que a gente tem buscado, por isso que tem a grande temática dos contaminantes emergentes, tem vários setores aí para serem trabalhados e têm sido trabalhados no nosso grupo de pesquisa ao longo desses anos todos. Associado a essa questão de que estamos aí, né, interligados com o ambiente de todas as formas, é importante a gente entender e, mais uma vez, mostrar a complexidade do que a gente está fazendo diante do todo, né? Quando eu analiso uma amostra de água tratada, por exemplo, eu tenho que considerar de onde é que ela vem. Se eu analiso uma água de rio, qual é o nível da bacia? Onde é que nós estamos inseridos, né? Isso tudo faz parte da nossa interpretação. Eu costumo dizer que as nossas águas, principalmente aqui no Brasil, elas são reflexo dos mananciais de onde ela vem. É possível, quimicamente falando, a gente ter uma radiografia de como está a bacia hidrográfica ou o manancial naquele ponto de captação, olhando para os resíduos existentes na nossa água potável. Então, não é surpresa que temos agrotóxicos nas águas potáveis se a água vem de um manancial imerso numa região de cultura, né, assim, de agronegócio.
Então, não é de se estranhar que uma água contenha contaminantes oriundos da indústria se ela passa, se o manancial passa por um polo industrial importante. E assim, sucessivamente, a gente consegue enxergar quimicamente esses reflexos, muito porque a nossa instrumentação analítica tem melhorado muito e tem nos permitido enxergar concentrações muito baixas desses contaminantes. Bom, existem vários trabalhos publicados na literatura, obviamente todos estão convidados a conhecer um pouco melhor do que é feito no LQA. Eu vou passar rapidamente por alguns exemplos para a gente poder trazer aqui ou começar essa discussão nesse sentido. O primeiro deles é esse trabalho que foi publicado no JBCS, que é uma revista brasileira, que mostrou aí o resultado de 10 anos de estudos com diferentes classes de contaminantes emergentes, amostrados tanto em água de rio quanto em água tratada, né? Então, nós plotamos os resultados de concentração, ou seja, de ocorrência, para todas as classes, né? Drogas ilícitas, fármacos e produtos de higiene pessoal, hormônios, compostos de origem industrial e os agrotóxicos. Da seguinte forma, as concentrações mencionadas em verde, aqui nós estamos numa escala logarítmica de nanograma por litro, são aqueles que foram detectados em concentrações menores do que o critério de qualidade de água descrito na literatura, né? A maioria são compostos não legislados, obviamente, por isso a gente usa os critérios que estão descritos na literatura. Em vermelho são concentrações acima desse critério. E os ícones não pintados aí, né, são para aqueles compostos que ainda não tínhamos, pelo menos até a data da publicação, critérios descritos na literatura. Isso acontece para a maioria das drogas ilícitas, por exemplo. Aqui é o cenário para água para consumo humano, né? A gente vê que a gente tem um cenário um pouco diferente, obviamente, né? Quando a gente pensa na saúde humana, os riscos são menores para esses níveis de concentração que a gente encontra. Em geral, as concentrações encontradas nas águas de beber são menores do que aquelas nos rios, mas ela ainda reflete em termos do que tem, né? Vamos pensar assim, o que está lá no rio, né, naquele manancial. Isso porque eu acho que esse gráfico, quem já ouviu alguma das minhas palestras já deve ter visto esse gráfico outras vezes, né? É fácil a gente compilar dados de 10, 15 anos de trabalho em situações como essa. A gente costuma usar a cafeína como um indicador de esgoto doméstico, para os rios principalmente, né, para a questão dos rios. E se a gente olha esse gráfico, aqui é a concentração de cafeína em esgoto bruto, em esgoto tratado, nos rios, vários rios de várias regiões, a maioria deles, obviamente, amostrados aqui na bacia do PCJ, e na água de abastecimento público. Como a gente interpreta esses resultados, né? Obviamente, as estações de tratamento de esgoto têm, a princípio, mais facilidade para remover esse tipo de contaminante, com as características que a cafeína tem, mas a gente tem níveis de concentração nos rios que é similar ao esgoto bruto, porque a gente sabe que ainda temos aportes grandes de esgoto não tratado ou parcialmente tratado nos nossos rios. E, obviamente, as estações de tratamento de água, em geral, né, elas têm maior dificuldade de remover esses contaminantes, portanto, quando a gente reflete, né, aquela figura inicial, é fácil a gente ter um diagnóstico do nosso manancial, olhando quimicamente o que tem nas nossas águas tratadas, né? Bom, gráficos como esse a gente pode traçar para diferentes compostos. Aqui, eu, por exemplo, eu trago para a questão das drogas ilícitas também, né, que é a cocaína e seu metabólito, e poderíamos falar isso para vários outros, porque faz parte do mesmo processo, né? Por quê? Porque a gente está aqui imerso, vocês devem conhecer bem também, essa questão de estarmos inseridos dentro desse cenário de reuso potável indireto não planejado. De forma que os mananciais, jusante dos mananciais, têm um comprometimento muito maior com relação à qualidade do que a montante, em geral, né? Esse outro trabalho realizado pelos pesquisadores do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas avaliou também a concentração de cafeína nas diferentes capitais do Brasil
e associou, né, à questão do saneamento, etc. É um e-book que está disponível para download free, então fica aí o convite para vocês conhecerem um pouco melhor desse trabalho. Mas, em geral, regiões mais populosas, como a região sudeste, por exemplo, apresentaram os maiores índices de sul e sudeste, né, os maiores índices de cafeína na sua água de abastecimento público. Quando a gente fala na questão da desinfecção, é um tema que tem sido muito pouco estudado no Brasil, embora nos Estados Unidos e Europa isso já tem uma relevância muito, muito grande, em que é importante conhecermos e termos em mente que precisamos fazer esse balanço entre o risco agudo e o risco crônico. O risco agudo associado à questão do controle de patógenos, mas o risco crônico associado à formação dos que a gente chama de disinfect byproducts. Então, há muita pesquisa sobre isso. Eu me especializei nesse tema recentemente com um pós-doutor nos Estados Unidos. E o que são, basicamente, né, a formação dos DBTs, vamos chamar assim, né, é a reação entre o desinfectante que a gente usa para cloração, para o processo de desinfecção, e a matéria orgânica residual. Então, se o tratamento acabou sendo mais não tão eficiente para a remoção de toda a matéria orgânica ou residuais de contaminantes, eles vão reagir com o cloro ou com o desinfetante usado nessa etapa para formar os DBPs. E esses DBPs são moléculas muito pequenas, difíceis de serem quantificadas, mas que apresentam, são classificadas aí, né, como potenciais carcinogênicos, mutagênicos, enfim, causam vários efeitos, especialmente a exposição crônica. E, obviamente, dessa mistura entre matéria orgânica e desinfectante, a gente pode ter milhares de disinfect byproducts, dependendo da região e de onde a gente está falando, né? E, de novo, o mais difícil desse processo todo é a questão do monitoramento, né? A nossa legislação aborda alguns deles, né? A revisão delas tornou o clorito mais restritivo e acrescentou outros 3 compostos aí à lista dos subprodutos de processo de desinfecção, né? O que mais chamou a atenção recentemente é a questão do NDMA, que está na classe das nitrosaminas, que já é muito estudado no Reino Unido, Europa e nos Estados Unidos, justamente por conta da sua formação, né? A formação das nitrosaminas em água é algo muito importante para o processo de saneamento como um todo. Ela está relacionada com o tipo de desinfetante que é usado e os precursores presentes no processo de tratamento. Vamos pensar no processo como um todo, né, que diz respeito ao que é usado durante o tratamento e o tipo de manancial, a qualidade do manancial que está entrando para o processo. E recentemente, já tem uns 2 anos agora, que essa questão da pandemia, nós ficamos todos perdidos, a gente teve uma aluna de mestrado que o objetivo principal era termos um método capaz de avaliar a ocorrência das nitrosaminas em água de abastecimento público. Parece trivial, mas não é. Não basta ter o melhor equipamento de espectrometria de massas, por exemplo, porque realmente são compostos chatos, vamos pensar do ponto de vista analítico para se determinar. E ela escolheu 7, que são as principais estudadas, né, assim, tendo como prioritários aí, principalmente nos Estados Unidos, para desenvolver esse método. Essa é uma demanda, inclusive, de colaboradores nossos dos Estados Unidos dentro da temática, né? E aí ela se dedicou a desenvolver e validar o método com todas as restrições descritas, né, que precisaria ter os cuidados, a validação ficou perfeita, ela aponta, né, onde é que estão os limites do método e como isso poderia impactar no resultado de forma bastante coerente, e está sendo aceito. Tem colegas de outros grupos de pesquisa no Brasil e fora também trabalhando com esse método. E aí, o que ela fez? Bom, vamos testar, né? Vamos tentar buscar alguma coisa. Será que nós realmente devemos nos preocupar? Lembra que esse trabalho foi realizado antes da portaria, né? Da revisão da portaria.
E aí a ideia era, de novo, né, coletar amostras aí de diferentes cidades, justamente para a gente ter essa miscelânea. Não importava muito a cidade em si, mas o que a gente queria saber era se o método poderia quantificar diferentes situações, diferentes cenários. Então, de buscar diferentes cidades, aqui a gente estudou 13 municípios, né? Era justamente porque a gente queria entender que cada município recebe água de um manancial diferente, ou de parte de um manancial diferente, e tem o seu sistema próprio de tratamento. E aí, bom, seria o nosso primeiro, é considerado o primeiro diagnóstico com relação à questão das nitrosaminas no Brasil, né? E cada cidade teve o seu perfil de contaminação, então aqui a gente mostra concentrações em nanograma por litro, e a gente vê que não tem um padrão, a NDMA está em todas as amostras, em 50% das amostras, por exemplo. Não, cada cidade apresenta um padrão. E essas nitrosaminas é um exemplo da classe dos DBPs, né? Então a gente imagina que esse perfil de contaminação ele realmente seja muito mais complexo do ponto de vista de termos um padrão a nível de Brasil, né? Quando a gente compara as concentrações encontradas, elas foram menores aqui, por exemplo, para o NDMA, do que o valor máximo permitido, estabelecido pela nova portaria, né, aqui do Brasil, mas alguns países avaliariam isso como um cenário de potencial risco à saúde humana devido à exposição crônica. Obviamente que essa questão dos critérios, ela não é um consenso universal, né, cada país adota o seu e tem as suas restrições na hora de colocar suas justificativas do porquê colocar aquele nível de concentração. O principal deles vai também relacionado à questão do método analítico para isso, né? Temos método para quantificar essa concentração que consideramos ser a mais protetiva, né? Então, isso é um balanço que a gente está sempre lidando aí nesse cenário, digamos assim. E, obviamente, agora a mesma aluna está desenvolvendo o doutorado dela, buscando um método ainda melhor dedicado ao monitoramento, que esse ainda é laborioso, caro, né? E que a gente ainda podemos usar muito bem na pesquisa, mas a gente ainda quer oferecer um método que seja mais dinâmico, barato, para a questão das nitrosaminas. Por quê? Porque a gente precisa entender melhor. E a gente só consegue entender o que está acontecendo quando a gente consegue enxergar e identificar isso de forma fácil e rápida, né? Então, o trabalho de doutorado dela tem sido ampliar as classes de DBPs que poderiam ser os prioritários aqui para o Brasil, num método que fosse mais barato, mais rápido e mais fácil para se desenvolver, aí, principalmente a etapa de preparo de amostras, né? Se a gente tira um diagnóstico aí do que já se tem, as concentrações encontradas aqui no trabalho da Beatriz, né, variaram entre 8 e 67 nanogramas por litro. E aqui tem outros cenários aí de trabalhos que já foram descritos na literatura, vocês também podem buscar mais informações com relação a isso. Aqui é só sobre o NDMA. Bom, e por fim, falar dos agrotóxicos, que eu acho que é uma outra classe importante, que a gente também tem trabalhado no laboratório. Todos nós sabemos a importância de se estudar os agrotóxicos, principalmente para o Brasil. O uso de agrotóxicos tem aumentado muito, muitos têm sido liberados, poucos têm sido legislados, né? Principalmente quando a gente compara com outros países. Bom, acho que a gente não precisa explicar muito. Quando a gente pensa no destino ambiental dos agrotóxicos, para nós químicos isso é assim uma caixa de doces, né? Assim, a gente tem muito para estudar sobre o destino, processo de transformação, mecanismo, o que acontece com eles no ambiente. Isso tudo é uma parte de avaliação química que a gente também tem se dedicado bastante a estudar e a entender no laboratório, aqui no nosso laboratório, né? Então, dependendo das características do composto, do tipo de manejo e como esse agrotóxico foi aplicado, nós temos um destino aí para eles após a aplicação. Esse trabalho de iniciação científica da Júlia, ela avaliou mensalmente a concentração de atrazina, né? A atrazina, a gente sabe que é um agrotóxico aí praticamente onipresente em todas as matrizes ambientais, ele é bem persistente em concentrações residuais,
E ela avaliou a concentração de atrazina e os seus metabólitos entre 2017 e 2018 nas águas, nos mananciais e nas águas de abastecimento aqui da cidade de Campinas. As concentrações encontradas, de novo, foram menores do que os valores máximos permitidos na legislação, mas o que nos interessa é como é o perfil das concentrações residuais, né? Então, a gente vê que praticamente o que era encontrado nos rios, né? Aqui é para um dos rios, né? O gráfico para um dos rios, que serve como manancial em Campinas. A concentração encontrada nos rios, é a mesma, ou está nos mesmos níveis aí do que é encontrada na água tratada. De novo, aquela ideia de que reporta o que está acontecendo no manancial. Junto com o grupo da professora Gisela, a gente publicou esse diagnóstico sobre os agrotóxicos em águas superficiais no Brasil. Conclusão é que sabemos muito pouco sobre a presença deles nos rios, vamos pensar, né, do Brasil. Temos muito para conhecer, né, assim, em questão disso. Também fica o convite aí para quem quiser entender ou conhecer melhor esse trabalho. Nós trabalhamos, como eu disse, na academia. Para nós, não faz muita diferença essa questão de ser legislado ou não, desde que a gente ainda tenha lacunas para se entender sobre um contaminante, principalmente com relação ao efeito, né? Quanto mais a gente entende ou busca por endpoints novos, mais a gente vai querer saber se aquele valor máximo que hoje está vigente, ele realmente é seguro para a proteção, né, da saúde humana ou da saúde ambiental como um todo. Então, a gente estuda aí vários, alguns deles são legislados, a maioria não, porque no Brasil a gente monitora muito pouco dos agrotóxicos que a gente disponibiliza para uso nas diferentes culturas. E a gente tem dedicado boa parte das pesquisas aos agrotóxicos ou a entender quais são os efeitos do cultivo de cana-de-açúcar, ou mais precisamente para essa conversão de pastagens degradadas para cultivos de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma cultura extremamente importante para o Brasil, especialmente para o estado de São Paulo, né, que a gente vê o mapa da cultura, que é a região mais importante produtora de cana-de-açúcar no Brasil. O projeto de mestrado do Rafael avaliou a concentração dos agrotóxicos nessa região onde eu mostrei, que era em vermelho no mapa anterior, que está aqui descrito, a região norte do estado, que são as maiores culturas de cana-de-açúcar, ou seja, o que está acontecendo com os rios nessa região, quais são as concentrações encontradas. Isso foi uma colaboração com a CITESB, onde a gente avaliou 175 amostras durante um ano, em diferentes pontos de coleta, buscando aí os cenários mais críticos de contaminação, né? Então, aqui está um resumo dos resultados. De novo, a mesma coisa, cada rio tem um perfil diferente, a gente já mostrou tanto rios muito pequenos quanto rios muito grandes, né? E os residuais de concentração estão lá, o perfil de contaminação, ou seja, quanto tem de cada um, vai depender do uso no local, obviamente, né? E varia de rio para rio, como já era de se esperar. Quando a gente pensa na proteção da vida aquática, né, e pensar na concentração que a gente está encontrando nos rios, a gente vê que há, né, risco potencial para alguns contaminantes, né, a nitrina, diuron, hexazenona, imidacloprid, carbendazim, carbofurão e malation, foi o que a gente encontrou aqui. E quando a gente pensa a saúde humana, que a gente também mostrou águas subterrâneas destinadas a abastecimento público, né, aí a gente não encontra concentrações que apresentam risco quando a gente considera risco à saúde humana, né. As concentrações, apenas alguns poucos foram detectados, mas não quantificados, nas amostras deste cenário, né, que foi realizado aí durante um ano. Também foi publicado esse artigo na Environment Science Pollution and Research. Também convido para aqueles que quiserem conhecer melhor esse trabalho. E o trabalho de doutorado da Bianca
está estudando num cenário de aplicação controlada o destino e transporte de fipronil 2,4-D no ambiente durante o manejo. Então, aplicando, o que a gente observa? Então, tivemos diversos experimentos em escala de bancada, em escala de mesocosmos e em escala real, onde a gente montou aí, ou trabalhou na construção de uma fazenda, de um manejo, uma fazenda experimental. Que eu vou mostrar aqui foram os resultados deste trabalho realizado em nível de mesocosmos, que a gente pode chamar, onde a gente construiu aí diversos sistemas que simulam sistemas de água doce, né, e fizemos a aplicação, simulando uma aplicação por pulverização, do que aconteceria na questão da aplicação do 2,4-D e do fipronil. Lógico que aqui tem várias réplicas, a gente fez com sistemas aplicando só um contaminante, só um agrotóxico, ou os dois juntos, ou quando a gente aplicou acompanhado também da aplicação de vinhaça, que é um manejo importante aí para a cultura de cana-de-açúcar. E a gente queria ver quanto tempo demora, né, para esses agrotóxicos se degradarem, ou a gente não conseguir mais quantificar. Vai depender, né, do tipo de agrotóxico e, de novo, da situação do sistema como um todo. Aqui a gente traz o gráfico de decaimento ao longo do tempo, foi monitorado por 150 dias, todos os sistemas, né? E aqui à direita é o decaimento da concentração de fipronil, e depois aqui de 2,4-D ao longo do processo, né? Ao longo desse estudo todo. Para a questão do fipronil, a gente também estudou a formação dos produtos de degradação, que começaram a aparecer depois de 21 dias da aplicação no sistema de água doce, né? E aí, obviamente, a gente sabe que a questão dos subprodutos de degradação são importantes para complementar os estudos toxicológicos e a avaliação do risco, né? E também o que acontecia, ou como estava a dinâmica entre água e sedimento, né? Então, como é que foi essa questão da deposição desses agrotóxicos no sedimento ao longo do período estudado, né? E aqui a gente vê que a concentração no sedimento começaram a aparecer, né, efetivamente a partir do segundo dia, com 80 dias já estava bem estabilizado, vamos pensar, essa dinâmica entre água e sedimento. E durante esse processo, obviamente, vários ensaios toxicológicos foram realizados, publicados já na literatura, e quando a gente plota isso, né, acho que para finalizar a minha apresentação, essa aqui é a mesma curva de decaimento, só que ela é um pouquinho esticada e ampliada para até 80 dias, no caso. Para o fipronil, então a curva está aqui em azul, né, e todos esses pontinhos foram os diferentes efeitos medidos no mesmo